Olá, meus queridos, tudo bem? Que bom ter você mais uma vez aqui conosco para assistirmos às nossas aulas. Você sabe, né? É uma satisfação imensa ter você conosco todos os dias. Como você já sabe, eu sou a professora Abigail Viana e vamos hoje trabalhar com o componente curricular de língua portuguesa para os quintos anos. Eu sei que você já sabe, mas eu vou lembrar porque pode alguém ter esquecido. Pega o seu caderno, coloca do teu lado, coloca a data de hoje e o tema da nossa aula, que será sinais de pontuação. Com certeza você conhece esse assunto, já estudou, principalmente aquele estudante que gosta de ler. Quem gosta de ler todos os dias está aí lidando com os sinais de pontuação. Mas sempre é bom nós revermos os conteúdos, porque cada vez aprendemos algo novo, não é verdade? Vamos para aquele pensamento para o nosso início de aula? Vamos lá. Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Interessante isso, né? Então, tudo que você está aprendendo nas aulas de português, matemática, história, não adianta deixar guardadinho na cabecinha, não. Você guarda, mas sempre você vai executando, você vai usar o seu conhecimento e vai se aprimorar cada vez mais. Como eu te disse, o tema da aula de hoje são sinais de pontuação. Você conhece os sinais de pontuação? Lembra do nome de alguns? Você sabe para que esses sinais de pontuação eles servem? Será que eles estão ali no texto só mesmo por estar? Então, você vai aí interagindo, vai colocando lá sua mensagenzinha no chat do YouTube, quando essa aula estiver disponível lá, e a gente vai aqui trocando ideias, tá certo? Temos alguns sinais aqui na tela, você está vendo aqui, ó, nós temos ponto e vírgula, temos 2 pontos, exclamação, interrogação, os 3 pontinhos lá ó, são as reticências, a vírgula, dentre outros. Então, hoje, dentro do tempo da nossa aula, nós vamos ver esses sinais dentro de um texto, nós vamos ver as frases sem esses sinais ou com sinais trocados, como ficaria essa leitura. Vamos lembrar, porque eu sei que você já sabe, vamos lembrar a função dele, para que serve um sinal de pontuação num texto. Então, a gente vai lá, agora começar a nossa linda e maravilhosa viagem pelo conhecimento. Então, vamos ler um texto. À medida que nós formos lendo um texto, você já vai percebendo o uso da vírgula, do ponto, da exclamação e dos outros sinais que irão aparecer. Você vai perceber que, dependendo do sinal de pontuação, a minha voz vai mudar, a entonação muda. Não é verdade? Quando você vai escrever, vamos dar só uma dicasinha. Quando você vai escrever uma pergunta, que sinal você usa? Você usa a interrogação. Se no lugar da interrogação você colocar um ponto final, a sua frase vai mudar totalmente. Mas isso aí vamos ver mais à frente da aula. Está pronto para ler o texto comigo? Agora sim, de manhã, tem gente que acabou de acordar, está com aquela preguicinha, então começa a fazer a leitura comigo, tá certo? Porque aí a aula vai ficar um pouquinho mais animada. Eu leio aqui, você lê aí e vamos aí praticando nossa leitura. O título do nosso texto é Quem é importante? Eita, professora, eu já li esse livro, sim. Você encontra esse texto, o livro não, perdão, o texto. Você encontra ele em vários livros didáticos que você tem aí, que você já estudou e que você tem aí do 5º ano. Vamos começar a leitura? Certo dia, num caderno, numa página interna, deu-se uma grande reunião dos sinais de pontuação para decidir no instante qual é o mais importante. E logo, todo sinuoso, a rebolar-se, entrou Pimpão, o encherido e muito curioso, Dom, ponto de interrogação. Quem é? Por quê? Aonde? Quando? Ele só vive perguntando. Chegou correndo, afobadão, o ponto de exclamação, bufando, muito excitado, entusiasmado ou assustado. Socorro! Viva! Dá-o fora! Sempre a berrar. E vem as vírgulas dengosas.
muito falantes, muito prosas e anunciam: nós meninas somos as pausas pequeninas, que, pelas frases espalhadas, são sempre tão solicitadas. Mas já chegam os dois pontos, ponto e vírgula e pronto. Tem início a discussão que já dá em confusão. Sem por cima ter um ponto, vírgula é um sinal bem tonto. Ponto e vírgula declara. Arrogante e fecha a cara. Essa não, tenha paciência, intervém as reticências. Somos nós as importantes, tanto agora como dantes. Quando falta competência, botam logo reticências. Tio e acento circunflexo, numa discussão sem nexo, cara a cara, bravos, quase se engalfinham. Mas a crase corta a briga ao declarar: poucos sabem me empregar, me respeitem, pois bastante, já que eu sou tão importante. Mas dois pontos protestou: importante eu é que sou. Eu preparo toda a ação e a enumeração. E aqui que é aqui que nós entramos. Nós, as aspas, avisamos. Sem nossa contribuição, não existe citação. A cedilha e o travessão já se enfrentam, mas então, bem na hora, firme e pronto, se apresenta o senhor ponto. Importante é o meu sinal, basta, fim, ponto final. Interessante, né, gente? Nós vimos aqui no texto, ali os principais pontos os sinais de pontuação, me perdoem. Eles ali começaram a discussão para saber qual era o mais importante. Então, cada um defendia, não é? Os dois pontos, a vírgula, o travessão, cada um queria, como a gente diz, vender seu peixe. Então, cada um que dissesse: eu sou o mais importante. Aí agora eu quero te perguntar em casa, qual que você acha que é o sinal de pontuação mais importante? Será que é a interrogação ou é a exclamação? Os dois pontos, o ponto final, a vírgula? O que é que você acha? Muito bem, todos são importantes. Não podemos fazer um texto apenas com vírgulas. Também não podemos fazer um texto apenas com pontos finais. E o travessão? Precisamos dele, como vai mostrar no texto que o personagem está falando, que alguém está falando, se não tem um travessão. Então, veja que cada um tem a sua função. Um precisa do outro, não é? No texto aqui, quem ganhou a conversa foi o ponto final, né? Porque como ele já disse aqui, ó, basta ponto final. Mas nós sabemos que todos os sinais de pontuação, eles são necessários e extremamente importantes para você escrever um texto. Muitas vezes, o estudante, ele escreve textos belíssimos. Vocês são muito criativos. Chega com cada redação, cada história para a gente, que nós, professores, ficamos surpreendidos. Mas, às vezes, o que falta são a atenção nos detalhes. Você não pode escrever uma pergunta e colocar ponto final. Também não pode escrever uma frase afirmativa e colocar uma exclamação, uma interrogação, não é? Então, é importante conhecer. Aqui, nós temos os principais. Eu não estou dizendo que são os únicos, tá certo? São os principais, são aqueles que nós mais usamos. Você pode me ajudar na leitura? Vamos ler comigo. Ponto final, vírgula, travessão, dois pontos. Então, veja, aqui coloquei só 4, mas aí vem exclamação, interrogação, não é? Então, agora, a partir desse momento na aula, vamos estudar alguns. O tempo não dá para a gente estudar todos, mas com certeza, em um outro momento, vamos retomar esse conteúdo e vamos abordar os sinais que não forem abordados hoje. E também, você tem o poder de pesquisar.
não é? Se faltar algum sinal que você conhece ou não falar, ou falar pouco, você, após as aulas, você pode pesquisar. E quanto mais pesquisar, você vai aprendendo. Agora, vamos falar um pouquinho. Tem aqui, ó, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticência. O azulzinho ali é o ponto de interrogação, lembra dele, né? O laranja, ponto de exclamação. E as reticências, você lembra que sinal é esse? Elas apareceram no texto. São aqueles 3 pontinhos que nós encontramos, às vezes, no meio do texto, no final. Então, vamos começar agora, aqui, ó. Vamos nos aprofundar um pouco, tá? É apenas um pouco, você pode pesquisar que vai aprender muito mais. Vamos nos aprofundar um pouco em alguns sinais de pontuação. Esse você conhece. Com certeza, você usa bastante. Não é? Até nas mensagens por aplicativo, as pessoas usam bastante esse sinal, que é o sinal de ponto de interrogação. Com certeza. Se eu perguntar a você agora, você vai me dizer para que serve esse sinal. Você lembra? Se o que eu falei agora você fosse escrever, você lembra? Você ia escrever que sinal após essa minha frase? A interrogação, porque eu te fiz uma pergunta. Muito bem. Vocês, quinto anos, são alunos muito aplicados. Vamos lá aqui? Ponto de interrogação é um sinal de pontuação representado por este símbolo, aqui entre parênteses, né, vocês estão vendo que é o sinal de interrogação, que ele é utilizado quando queremos fazer uma pergunta ou para tirar alguma dúvida, que não deixa de ser uma pergunta. Não é quando eu tenho uma dúvida que eu pergunto, eu estou fazendo uma pergunta a você. Você estudou? Como você está? Você está gostando das aulas? Todas essas frases, ao final, são escritas com o ponto de... Elas são terminadas com o sinal do ponto de interrogação. Então, você não pode escrever uma pergunta e colocar ponto final. Por exemplo, se eu escrever assim, você vai à escola hoje. Se você colocar um ponto final, isso é uma afirmação. Você vai à escola hoje. Mas se você tirar o ponto final e colocar o sinal de interrogação, se transforma em uma pergunta. Você vai à escola hoje? Você está percebendo a diferença? Um simples sinal muda o sentido da frase. Eu posso escrever, você está bem. Ponto. Eu estou afirmando, você está bem. Mas eu estou preocupada com você. Eu vou colocar interrogação. Você está bem? Eu estou te fazendo uma pergunta e estou abrindo espaço para que você me responda. Vamos continuando. Vamos agora aqui alguns exemplos. Ó. Temos 3 frases. Lá na nuvenzinha nós temos o ponto de interrogação. Você pode ler para mim, por favor, a primeira frase, o que é que está escrito. Como você se chama? Muito bem, é uma pergunta. Por isso, precisamos colocar ao final o ponto de interrogação. E quinto ano, observe o detalhe, todas as frases estão iniciadas com isso mesmo, letras maiúsculas. Ah, professora, mas não é o tema de hoje. Mas uma coisa puxa a outra. E vocês são alunos aplicados que escrevem e estão estudando para escrever cada vez mais corretamente. Então, lembra daí. Sempre teu professor e professora diz, não é? Início de frase, letra maiúscula. Segunda frase. Você pode, por favor, me ajudar? Você vai ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3... Que cor é sua casa? Novamente, nós temos uma pergunta e ali o sinal de interrogação. E por último, eu gostaria que você me respondesse lá no YouTube essa pergunta aí. Qual é a sua comida favorita? Você me responde, eu prometo que quem responder, você coloca o nome da sua comida e o seu nome, na próxima aula de português, eu vou estar aqui mandando aqui um alô para você, tá certo? Então veja, as 3 frases, interrogação no final, são perguntas, que já vai ser um outro assunto de uma próxima aula, as frases interrogativas. E esse sinal aí, você conhece? O nome dele já está aí na frente, né? Então está fácil. Quem esqueceu vai lembrar. É o ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação, ele é meio exagerado. Ele pega uma palavra que está ali tranquila, calma, e ele transforma, ele fica entusiasmado, ou ele fica assustado. Então, ele dá aquela ênfase
quando você vai ler. O ponto de exclamação é um sinal de pontuação utilizado para exclamar algo, ou seja, ele é empregado no final das frases exclamativas que expressam o quê? Vejam que ele mexe com sentimento, com emoções. Vamos lá, olha. Emoção, surpresa, o que mais? Admiração, indignação, raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo, dentre outros, tá certo? Nós temos aí 3 exemplos. Você poderia escrever com ponto final, só que o sentido não ia ficar tão, sabe, aquele tchan que o sinal de exclamação dá. Então aqui, ó, se na palavra socorro eu coloco o ponto final, vai ficar tipo socorro. Eu acho que uma pessoa que está precisando de ajuda, que está pedindo por socorro, ela não fala tipo assim, socorro, não é? Ela grita. Eu não vou gritar aqui, não é porque aí vai ofender os seus ouvidos aí, mas vamos falar com um pouquinho mais de ênfase. Socorro! Então, a pessoa que está com medo de alguma coisa, fugindo de algo, ou precisando de algum tipo de ajuda, vai falar mais forte, vai dar mais ênfase para que outras pessoas possam o quê? Ouvi-la, não é? Então, aí, ó, exclamação, socorro, tá aquele espanto, tá aquele susto, aquele pedido de ajuda. Na segunda frase, essa aí, se você colocar ponto final, vai ficar da seguinte forma. Meu pai comprou um cachorrinho. Tipo assim, você não está muito empolgado, você não estava nem muito afim de um cachorrinho, mas se você estava querendo muito ter um animalzinho, e seu pai, sua mãe, seu responsável, alguém chega para você e compra um cachorrinho, você vai dizer assim, ó, meu pai comprou um cachorrinho, ou seja, você está entusiasmado, você está feliz, e é esse diferencial que o ponto de exclamação traz para a sua frase. Por último, a palavra nossa. Com ponto final vai ficar nossa. Com interrogação ficaria nossa, mas com exclamação fica como? Nossa! Pode ser um espanto, pode ser uma alegria, pode ser um susto, algo que você não estava esperando acontecer e aconteceu. Então, essa é a função do sinal de exclamação. Vamos ver agora, eu dei alguns exemplos falando, né? Mas vamos ver na tela alguns exemplos de como os sinais de pontuação, eles mexem no sentido das frases, como muda a leitura, a entonação, e é muito importante a gente ler corretamente. Vamos ler a primeira frase. Você já leu? Vamos lá? Você gosta de picolé. Isso é o quê, gente? É uma afirmação. Eu estou te dizendo que você gosta, eu estou afirmando. Mas eu peguei a mesma frase, vê a letra maiúscula aqui entoando, ó, começo de frase, letra maiúscula. Quando eu escrevo a mesma frase e coloco no final o ponto de interrogação, a minha frase que estava afirmando agora se transforma em uma pergunta. Então agora vai ter aí, ó. Você gosta de picolé? É uma pergunta. Eu estou te perguntando algo. Viu como muda? Ponto final, interrogação. A segunda frase, lê para mim, me ajuda? Vamos lá. O que é que diz aqui a segunda frase aqui, ó? Ele mora aqui. Por exemplo, alguém chega perguntando, você sabe onde Paulo mora? Aí você responde, ele mora aqui. Pronto, acabou, você já respondeu. É a resposta, é uma afirmação. Mas se você não sabe onde Paulo mora, você vai lá procurando aí, ele mora aqui? Tá vendo? É uma pergunta. Gente, o sinal muda tudo. O sinal muda tudo. Então, é muito importante você escrever corretamente. E eu vou te dar aquela velha dica que eu sempre te dou. Se você quer escrever bem, você precisa ler bastante. Quem gosta de ler, escreve bem, fala bem, tem ideias para conversar. Então, leitura é tudo de bom. Vamos ler essa frase. Eu gosto de você. Simples, não é? Foi até um pouco seco, não é? Mas imagina chegar a dizer, eu gosto de você. Viu a entonação? Viu que tem mais emoção? E quem foi que trouxe a emoção para essa frase? O nosso querido ponto de exclamação.
Ele transforma uma frase simples numa frase com sentimento, com motivação, seja de susto, de medo, de espanto, de admiração, de surpresa. Aqui, ó, estou feliz. Será que eu estou feliz? Falando desse jeito, eu estou feliz. Está uma felicidade meio mais ou menos, não é? Eu estou feliz. Mas vamos agora ver. Eu estou feliz. Percebe como o sinal de exclamação muda? O sinal de interrogação transforma a frase numa pergunta e o sinal de exclamação, ele vai mudar a tua entonação na leitura das frases. Nós vamos agora dar uma revisadinha naquilo que nós aprendemos. Eu vou te fazendo algumas perguntas e você vai me respondendo. Claro que eu vou dando algumas respostas aqui, porque alguns sinais que eu mostrei lá no início, eu não dei exemplos aqui nas frases, mas tem lá no texto. Lembra do texto que eu falei quem é importante? Então, tem uma pessoinha, se é que eu posso dizer assim, que apareceu lá no texto e que você encontra em todos os textos, praticamente todos os textos que você for ler, até um bilhete, que é um texto menor, você vai encontrar essa figurinha que eu vou te dizer agora. Sabe quem é? A vírgula. Não é verdade? A vírgula é usada bastante. E você sabe para que a vírgula é usada? Para que serve a vírgula? Eita, como vocês são inteligentes, muito bem. A vírgula, ela indica o quê? Pequenas pausas. Então, quando você vai falando e você quer que o seu leitor dê aquela respirada mais rápida e volte, né? Dê aquela pausa, mas volte logo, você escreve uma vírgula. E tem alguns lugares que a gente já sabe que é certo colocar a vírgula. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você vai para a escola e a professora diz assim, faça o cabeçalho. Você coloca o nome da sua escola, escola municipal e coloca o nome. Logo abaixo, nós colocamos o quê? Isso, o nome da nossa cidade, que é Recife. E o que é que vem no meio entre Recife e o número que indica o dia? A vírgula. Muito bem. Então, a vírgula, ela é usada para quando você vai escrever a data, separar o lugar do número, por exemplo, Recife. Aí você escreve vírgula e a data daquele dia. Por exemplo, 30 de agosto de 2021. Então, entre Recife e o número 30 está a querida vírgula. Outra coisa, se você vai fazer uma lista, vai enumerar coisas. Por exemplo, eu fui ao supermercado e comprei. Aí vem 2 pontos, que é para dizer o que foi que eu comprei. Quando eu for listando tudo que eu comprei, as vírgulas também virão. Comprei arroz, aí vírgula, feijão, vírgula, batata, vírgula. E aí você vai fazendo a sua listinha de tudo que você comprou. Muito bem, então as vírgulas são pequenas pausas. Mas também tem outra pessoa que nós usamos bastante e apareceu quase que na aula inteira. Lembra lá no texto quem foi que acabou com a discussão? Quando ele chegou, ele disse, pronto, acabou. O ponto final, muito bem. Quando você termina ali de escrever a sua frase, terminou a sua ideia, ponto final. Então, quem está lendo ali o seu texto, ele vai lendo, se ele encontra uma vírgula, ele dá uma pequena pausa, mas já retoma, mas quando ele encontra um ponto final, ele dá uma pausa bem maior, ele para. Só que tem a junção do ponto com a vírgula, que é o sinal chamado ponto e vírgula. Ele é uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final. Outro sinal que apareceu bastante, estamos revendo, né, o que aprendemos? E você estava atento, não foi? Outro sinal que apareceu bastante lá no nosso texto foi o sinal do travessão. Você, quando vai ler aquelas histórias no seu livro didático, ou quem gosta de ler, vai na biblioteca, pega livro e vai lendo,
você encontra muito travessão. E o que é que o travessão indica? Você está lembrado? Com certeza está. Isso, o travessão, quando eu olho no meu texto e tem um travessão, eu sei que algum personagem está o quê? Falando. Muito bem. O travessão, uma de suas funções é indicar a fala das personagens. Por exemplo, tua professora pediu para você escrever uma redação, para você escrever, por exemplo, uma redação não. Ela disse, olha, escreva do seu jeitinho, com as suas palavras, um conto de fadas. Você vai escolher um conto de fadas e vai recontá-lo do seu jeito. Aí você vai escrever, era uma vez, num lindo castelo, uma linda princesa. Ponto. Ela encontrou sua melhor amiga e falou. Depois do verbo falou, você vai escrever 2 pontos. Aqueles 2 pontos indicam que alguém vai falar. Você vai colocar o travessão e aí sim você vai dizer o que a melhor amiga falou. Aí você colocou. E a melhor amiga falou, 2 pontos, travessão. Nossa amiga, como você está linda, que saudade. Se esse que saudade é empolgado, vai ser que sinal? Vamos lá? A gente aprendeu ele na aula hoje. Exclamação, muito bem. Ela está ali admirada, está ali empolgada, que saudade, como você está linda. Aí depois a princesa diz, nossa, estou bem. E como você está? Vai ser que sinal que a princesa vai usar aí? Isso, interrogação. Estou vendo que vocês aprenderam, porque interrogação indica o quê? Uma pergunta. Então, é isso, gente. Trabalhamos alguns pontos, alguns sinais de pontuação, não esgotamos, porque é um assunto muito vasto. Outras aulas virão, aulas de revisões, que vocês vão estar aí pegando mais informações, mas nada te impede de continuar a tua aula aí pesquisando e se aprofundando. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não saiam daí que as aulas vão continuar. Lembra sempre, é um prazer ter você aí, tá certo? Fica bem e até a próxima.